para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e eu estou muito alegre em ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos estar meditando em um versículo do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 7, que diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse versículo, ele nos traz uma história onde, no seu contexto, nós observamos Deus rejeitando o primeiro rei estabelecido sobre Israel, a saber, Saul, por ter desobedecido às ordens do Senhor. E ele levanta o profeta Samuel com a incumbência de ungir um novo rei sobre Israel, um novo eleito, um escolhido de Deus para conduzir o seu povo. E o Senhor dá essa ordenança então a Samuel para ungir entre os filhos de Jessé um varão que teria essa responsabilidade de dirigir o povo de Israel. E o Senhor dá uma orientação a Samuel. A orientação é: não atente para o tamanho da sua estatura, não atente para a sua aparência, porque os homens, quando querem escolher para si pessoas para ser colocadas em posição de destaque, em posição de aparência, nós temos a tendência de escolhermos pessoas que são aparentes, temos a tendência de escolhermos pessoas que possuem beleza, a tendência de escolhermos pessoas que têm boa oratória, que manejam bem a palavra. A palavra, aqui me refiro ao poder de oratória, a eloquência. Contudo, o Senhor diz a Samuel: não olhe para essas coisas, porque eu não vejo como o homem. Porque o homem olha o exterior, o homem olha o aparente, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Com isso, eu quero dizer a você, meu querido e minha querida, que o Senhor, Ele, mais do que com as nossas ações, Ele está interessado nas nossas intenções. O Senhor, Ele esquadrinha o nosso ser. Ele sabe o que se passa no profundo da nossa alma, de maneira que é impossível enganarmos ao Senhor, é impossível mentirmos ao Senhor. Por vezes fazemos boas ações, fazemos boas obras, temos boas atitudes, pensando assim que estamos agradando ao Senhor, mas o Senhor está dizendo que mais do que com as atitudes, mais do que com as ações, mais do que com o exterior, mais do que com aquilo com o qual os homens conseguem observar, conseguem ver, o Senhor está preocupado com o coração. Como está o seu coração diante de Deus? E esta é a orientação que o Senhor dá a Samuel: atente para o coração, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que se humilha diante da presença de Deus. É esse a qual o Senhor usará de misericórdia. É com esse com o qual o Senhor usará de graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. De maneira que, tendo passado os filhos de Jessé diante a presença de Samuel, nenhum deles havia sido escolhido pelo Senhor. Contudo, aquele pela qual os homens não davam nada por ele, aquele pela qual os homens achavam que não, é impossível, não correspondia aos atributos, às características dos homens para aquela devida posição,
mas era esse que o Senhor tinha escolhido. Era esse que o Senhor tinha preparado. E quando o Senhor escolhe, quando o Senhor separa, não importa a nossa aparência, não importa a nossa capacidade, não importa o que sabemos ou deixamos de saber, porque se o Senhor escolheu, se o Senhor separou, Ele capacita, Ele prepara, Ele nos dá as ferramentas necessárias para que possamos cumprir com êxito aquilo para o qual Ele nos chamou a executar, a realizar. E assim foi na vida de Davi. Ele o chamou, Ele o separou, pelo que Davi foi um grande rei na história de Israel. A história, na verdade, é muito longa, nós teríamos que adentrar ao contexto, mas eu preciso ficar por aqui por conta do nosso tempo. O vídeo ele não pode ser muito extenso, pelo que eu quero encerrar aqui dizendo: o Senhor está preocupado com o seu coração. Como está a sua alma diante da presença de Deus? Como estão os seus pensamentos diante de Deus? Como está o seu interior diante de Deus? O exterior pode enganar os homens. Exteriormente podemos estar belos, mas como está o nosso interior diante da presença de Deus? Certa feita o Senhor censurou, Jesus Cristo censurou os fariseus, em Mateus capítulo de número 23, dizendo que eles eram como sepulcros caiados. Ou seja, aparentemente por fora eram belos, feitos de mármores, bem pintados, feitos de pedras raras, mas interiormente havia sujeira, havia poeira, havia ossos secos, havia imundície. Como está o seu interior diante da presença de Deus? Que o poderoso Espírito Santo de Deus possa nos levar à reflexão e possa nos levar agora a, se precisarmos, mudarmos de atitude diante da presença do Eterno. Porque diante da presença de Deus, nada fica oculto. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo criou. Que o Senhor Jesus possa conduzir a sua vida. Que o poderoso Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos cuidar do nosso interior, do nosso coração diante da presença de Deus. Deus abençoe a sua vida.